tu olhar bem, assim, todas as demais bandeiras, e às vezes tem um lado que é engraçado isso, porque eu sei que muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, Pet, mas a gente tem outros tantos trabalhos em várias áreas. Por exemplo, eu tenho um trabalho muito forte na inclusão das pessoas com deficiência, né? Especialmente ali na briga pela comunidade surda. A gente tem leis aqui, leis na cidade, que foram as leis de combate à violência à mulher, que foram da nossa autoria. Então eu fiz uma lei que proíbe pessoas que foram condenadas pela Maria da Penha de assumirem os espaços públicos. A gente fez também um programa municipal de combate ao feminicídio. Então, assim, todas essas bandeiras, todas essas lutas, elas são lutas que elas se complementam. Sim. Elas são dentro de uma construção de que o mundo pode ser um lugar melhor para todos, para as pessoas e para os animais. E eu gosto de uma expressão que inclusive me lembra da época do mestrado, dos animais humanos e animais não humanos. Eu adoro essa definição, porque nos traz, né, a clareza de que nós, enquanto Homo sapiens, enquanto espécie, somos animais e somos a mais uma de tantas espécies, mais de 1 milhão de espécies, Léo, catalogada pelos cientistas que habitam o mundo. Só que as nossas relações, elas não são relações de pertencimento à natureza. Nós temos relações de domínio. A gente entendeu a espécie humana de uma forma muito equivocada, como se todas as outras espécies no nosso entorno estivessem para apropriação dos nossos desejos. Fossem eles dos mais diversos. Sim. Da alimentação, da vestimenta, de tudo isso. E você pensar numa linha diferente nesse sentido é quebrar um paradigma muito grande, né? Então, assim, eu acho que durante muito tempo sempre se pensou muito numa figura política como um líder comunitário de um bairro específico. A gente tem uma atuação pelos 35 bairros da cidade, meu time está sempre na rua, a gente está sempre, tanto que a nossa votação ela é espalhada pela cidade inteira, mas a gente mostrou para as pessoas que a gente tem que ter uma visão política de uma cidade como um todo, e que causas como a sustentabilidade, como a inovação e a tecnologia, como o direito das mulheres, como o direito das pessoas com deficiência, como a questão dos animais, várias bandeiras de grupos, de certa forma, deixados de lado na sociedade, que não eram tratados dentro de uma política tradicional, que muitas vezes debochava dessas bandeiras, dessas causas como algo desnecessário, a gente acolheu. Então a gente virou muito, assim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente virou um mandato de muitas causas minoritárias, mas se você junta, às vezes, todas as minorias, você vira a maioria, entendeu? Então, assim, então a gente começou a fazer isso. Então é até engraçado que o pessoal diz assim, não, que lá procura o Bruno, entendeu? Procura o Bruno, porque Exato. O Bruno vai ter. Então, pra mim foi, assim, maravilhoso, porque me faz conhecer, tem sido maravilhoso, porque me faz conhecer muitas outras realidades, sabe? E olhar a dimensão, porque a gente vive numa sociedade totalmente plural. E Blumenau, que é uma cidade que tem níveis maravilhosos, a gente vive numa das melhores cidades e o melhor estado do país, que é Santa Catarina, e o pessoal diz, quando eu viajo, vou para, né, faço parte de grupos políticos fora daqui do estado, o pessoal diz que eu sou muito puxa-saco Santa Catarina, é muita coisa, não, gente, mas é número, se você pegar qualquer índice entre os 5 melhores de Santa Catarina, tá, a gente tem uma questão de privilégio em relação ao país, mas a gente também tem problemas internos, a gente tem vulnerabilidade social, a gente tem pessoas passando fome na nossa cidade, a gente vem de uma cidade muito rica, muito pujante, mas a gente esconde muitas vezes a nossa cidade mais vulnerável. Sim. E eu tenho tentado me conectar mais com essa. A cidade que muitas vezes está sofrendo, mas está postando que está bem no Instagram. Porque a gente está vivendo num tempo de redes sociais, que é isso. Se você está depressivo e você entra aí na internet, meu amigo, você sai o caco. Porque você olha lá, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo com todas maravilhoso, não existe tristeza, só sua vida que tá errada. E tem muitas situações complicadas aqui. Então, assim, dizem isso, né? O Bruno é um cara que se conectou muito com essa questão, com esses grupos. Me conectei mesmo, me joguei muito de coração e me orgulha muito fazer com que o nosso mandato seja um instrumento de voz para muitos grupos que não tinham voz. E tudo isso está dentro dessa visão maior, a visão que a gente pode, respeitando que a sociedade é plural, que a sociedade é diversa, que as pessoas são diferentes, e isso não é o problema, tá tudo bem, tá tudo certo, o problema não é a diferença, o problema é o que a gente faz com ela, respeitando a individualidade, a crença, todas as religiosidades, a sexualidade de todo mundo, e olhando também para os desafios civilizatórios do século XXI. E aí eu acho que entra muito forte a questão animal e a questão
dentro dessa sustentabilidade, o meu envolvimento todo na parte ambiental, porque um dos grandes desafios enquanto humanidade é a gente mudar a nossa lógica com o planeta. Nós sermos mais sensíveis, sermos mais coerentes com um planeta que não é nosso, um planeta do qual a gente faz parte. Sim. E a gente precisa repensar, né? O nosso modo de vida tem sido muito equivocado. Então a gente tem que tentar encontrar uma forma de transformar isso. Porque as mudanças climáticas, todos os números mostram que a gente está vivendo de forma equivocada e a gente está sempre postergando uma solução. Sim. Então, tudo isso, assim, para mim é o que me conecta. Então, quando eu vejo alguma coisa diversa, bandeiras nesse sentido problemáticas, quem me conhece sabe que realmente eu paro o que eu estou fazendo e eu falo, não, eu quero tentar entender, né? Vamos lá, vamos tentar ajudar, vamos tentar esclarecer, vamos tentar trazer uma informação. E eu acho que esse é um desafio não só na política, é um desafio na vida, de a gente se colocar no lugar do outro. Quando eu fiz esse processo, que já foi muito de julgar, tá? E quando eu passei a julgar menos e tentar entender mais, cara, eu vejo que a gente vai evoluindo muito, assim, sabe? Com certeza. Porque é fácil a gente julgar tudo ao nosso redor com a nossa realidade. Mas a gente não tá na realidade do outro, a gente não tá vestindo o sapato do outro. Fácil, né? E quando você vê isso, que tem várias realidades aqui dentro de uma mesma cidade, e aí tu começa a mudar muito a tua noção, assim, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu tinha... Às vezes tu tá reclamando da vida, enfim, né? E coisas pequenas que a gente aumenta o problema e tu vai... Eu me lembro que eu fui conversar com um rapaz que passou por acidente, pessoa com deficiência, mas com uma energia, com uma vontade de viver, com uma alegria, com uma capacidade, um rapaz super empreendedor, e foi um dia daqueles que tu leva um tapa na cara, assim, sabe? Uhum. Dois, eu falo assim, cara, eu tô reclamando aqui, o cara que tem muito mais adversidade do que eu, com um sorriso no rosto e com uma vontade imensa de viver, e eu falo, cara, eu sou um puta de um, já que tu falou um palavrão antes, sou um puta de um ingrato, né? Já que abri a porteira aqui, criou jurisprudência, que a gente diz no direito, vamos lá, né? Sou um puta de um ingrato, cara, porque, tipo, ridículo, tô falando de coisa pequena, cria vergonha e vai resolver e tá tudo certo, sabe? Então acho que isso, assim, é fantástico e modifica muita gente também. Cara, é muito bonito, assim, né, ver tu falar sobre isso. Eu acho que existe ainda muito essa carência por essas minorias, que a gente já sabe que não são minorias, né? Como tu falou, se a gente juntar todas elas, a gente vai ficar a maioria. Mas eu acho que esses grupos, eles sempre estão muito largados, né? Estão sempre muito a desejar, assim, tipo... esse fica para segundo plano, esse fica para segundo plano, esse fica para segundo plano. E eles vão ficando sempre para segundo plano, né? Não tem alguém que vai lá e defenda e bata o martelo. E eu acho que se apossar disso é uma coisa assim mostra muito de quem é você, principalmente, né? Da pessoa, do Bruno Cunha, que não tá olhando só para uma coisinha, né? Tá olhando para vários pontos que muitas vezes estão largados, assim, né? Estão deixados aí na cidade. E a gente sabe que uma cidade não é feita só de um grupo, né? Ela é feita de vários grupos. Esses vários grupos que formam essa cidade, né? E mais uma vez tu falou ali do ponto de não ser um vereador do bairro. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência, essa noção de quando você elege alguém, ele não é de um bairro, ele é da cidade, né? Então ele tem que pensar em todos esses pontos. Todos os vereadores, todos que estão lá dentro deveriam pensar em todos esses grupos e não é bem o que a gente vê assim, né? E é muito bonito ver você falar isso. Qual que é o legado que você espera deixar aqui nesse planeta que você tá montando, organizando, ajudando a desenvolver? Que legal esse teu questionamento. Eu acho que o legado que a gente tem que deixar é um legado, acho, de respeito, da gente entender a pluralidade humana, da gente julgar menos, da gente aceitar mais e da gente fazer aquilo que está no nosso alcance, porque eu acho que quando a gente fala muito assim em heroísmo, a gente sempre pensa que é alguma coisa inalcançável, e eu acredito muito no lema ambientalista, que é pensar no global, mas o agir local. Eu acho que se cada um de nós fazer a sua diferença, procurar ser mais cuidadoso nos seus atos, e pensar no próximo nos seus atos, e aí no próximo não só na visão humana, mas no próximo no planeta, nos animais, enfim, todos, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor e deixar um mundo melhor para os que vêm depois da gente também, né? Existe uma parte muito bonita na nossa Constituição, um artigo que eu acho lindo,
artigo 225, que fala da parte ambiental, que diz isso, a nossa responsabilidade com as futuras gerações. Isso é uma coisa que me marca muito. Quando eu leio esse artigo, ali eu falo assim, cara, me marca muito, porque realmente, assim, o que a gente está deixando para as futuras gerações? Que mundo que a gente está deixando aí? Será que a gente está deixando um mundo melhor do que o mundo que a gente veio? A gente está sendo cuidadoso? Eu acho que é deixar uma mensagem, assim, de energia boa mesmo, e mostrar que a gente pode extrair dentro da gente o nosso melhor, assim, e tentar ser o melhor para os outros, assim, Sim, sabe? Eu acho sim. que é isso. Quero que as pessoas sempre lembrem de uma forma que, não, tentei fazer o meu melhor, assim, sabe? Sim. E é isso aí, espero evoluir. Mas, não, legal, acho que é isso mesmo.